Sejam bem-vindas a mais um episódio do quadro De Mulher para Mulher, o podcast pensado e criado para vocês, mulheres que nos ouvem e nos assistem. Para abrirmos 2025 com chave de ouro, hoje eu trouxe uma convidada que irá agregar muito no nosso conhecimento, no nosso empoderamento feminino, que ela é psicóloga, mentora de mulheres. Vou dar um spoiler aqui que é de mulheres que decolam. Apresento vocês nossa convidada super especial, Ludmila Vitor. Ludmila, seja bem-vinda. Que prazer te receber aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite. A agenda se estendeu um pouquinho, mas não poderia deixar de forma alguma de te receber aqui no nosso quadro de Mulher para Mulher. Muito obrigada mesmo. Prazer é meu estar aqui com vocês hoje. Eu estava brincando que é de psi para psi. De psi para psi. Então é um prazer estar aqui com vocês, fazer parte, abrir 2025, que vai ser um ano abençoador para todas nós. Se Deus quiser. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, é uma honra. Temos vários spoilers hoje aqui, eu tenho certeza. Temos evento, temos história de carreira, temos a migração de carreira, né, da psicologia para a mentoria. Gostaria que você começasse falando para a gente da sua trajetória. Você começou psicóloga e de onde foi surgindo a ideia de ser mentora? Eu costumo dizer que ser mentora não é uma ideia que surge. Muitas mulheres me procuram, Ludmila, como ser mentora? Me ensina a ser mentora. E eu comecei através de uma demanda reprimida. O que foi essa demanda reprimida? Quando eu saí do CLT, tive o prazer de sair de lá. É um caminho sem volta, não é? É um caminho sem volta. Eu não tinha outra opção a não ser usar a internet ao meu favor. Moro numa cidade muito pequena, Pedra Bonita, para quem conhece. Uhum. E lá eu não tinha demanda suficiente para me manter na clínica. Então, eu comecei ofertando o meu trabalho de psicóloga, ofertando psicoterapia, no Instagram. Há quanto tempo que você começou, que você fez essa migração do CLT para... Tem 4 anos. A empresa? 4 anos? 4 anos que eu comecei. Qual foi a maior dificuldade que você viu? No começo? Isso, porque gera muita insegurança, medo de não dar certo. A gente se cobra, se julga muito, né? Sempre com aquela ideia de que eu preciso de vencer no jogo da vida sempre. Eu costumo dizer que eu não tive plano B. O meu plano A era dar certo. Eu dava certo ou eu dava certo. E eu usei a ferramenta que nós temos hoje, que é o digital, para conseguir me estabilizar na clínica, que é muito difícil para quem é psicólogo, independente se formou ontem ou se formou há 10 anos como eu. Sim. Nós temos essa dificuldade, principalmente para quem mora em cidade pequena. É muita referência, eu vejo que é uma referência assim, a Iris, filha de fulano, a Iris de fulano não, de e tal. como a gente conhece todo mundo dentro da cidade, mas eu não vou nela porque, né? Eu já conheço. Eu já conheço. Ou então ela é neta da Dona Maria, que eu conheço a avó dela. Fica então, um pouco reprimido ali, né? Por isso que eu quis usar o digital como uma ferramenta para me aproximar dos meus possíveis clientes fora da minha bolha, fora da minha cidade. E comecei a ofertar ali no Instagram de uma forma bem caseira. Quando eu comecei, eu sempre conto isso para as minhas alunas. Eu não tinha um celular bom, o áudio do meu celular estava estragado. Nossa. Eu não tinha um consultório, eu tinha um escritório, eu usava o escritório do meu marido, então não era um ambiente aconchegante, era um ambiente de homem. Uhum. Mas eu fiz o possível para que aquilo ali me ajudasse naquele momento que eu estava vivendo. E com 1 ano de muito trabalho no digital, a minha agenda ficou estável. Com 1 ano. Mesmo sem ter toda essa estrutura, você investiu com o que você tinha. Sim, eu fui fazendo com aquilo que eu tinha. Não era o melhor, porque muitas pessoas esperam ter o melhor cenário, ter o melhor celular. Exatamente. Esperam o medo ir embora, e o medo não vai embora se você não enfrentar.
Isso. Então, eu comecei com aquilo que eu tinha, comprando cursos baratinhos, dividindo de 10 vezes com a ajuda do meu marido. Ai, que ótimo. Você tinha esse apoio Tive o apoio dele dele. em E casa. eu costumo dizer, por trás de toda mulher de sucesso, existe alguém que a apoia. É verdade. Eu brinco com meu noivo que uma mulher sábia edifica um homem, mas tem um homem por trás também, quando, no caso do casamento, quando os dois se dão bem, que fala vai, que te apoia, que te sustenta, que te incentiva. Se que der errado, você tem pra onde correr. Exatamente, que tá ali. Quando a gente escolhe alguém, a gente alinha os princípios da pessoa aos nossos, né? Então, isso que é onde faz sentido da sua fala, de tem alguém por trás te incentivando. Você vai sabendo que tem para onde voltar. Isso é aconchegante. Eu falo que isso é muito aconchegante. E aí, com 1 ano, eu tinha já uma equipe de 2. E... De outra psicóloga te ajudando? Não, era a minha social media que trabalhava comigo, sim. e ela me ajudava como um todo. E ela começou a dizer para mim, Ludmila, acho que você está preparada para ajudar outras mulheres também a se estabelecerem pela clínica, a usar o digital. Meu marido também ficou falando na minha cabeça que já me via grande, que eu já poderia ajudar outras mulheres. Mas eu não me via nesse lugar. Olha, a sua fala me traz os investimentos certos. A gente precisa de investir para crescer, isso é um fato, né, Ludmila? É uma das bandeiras que eu levanto. Quem quer crescer precisa investir. E você foi 1 ano de clínica, você poderia estar ali usufruindo, comprando um celular melhor, assim, da última geração, talvez, mas você investiu no que iria alavancar e te trazer um resultado a longo prazo, que era na social media. Isso, desde o começo eu tive ela comigo. Eu não esperei o dinheiro sobrar para investir. É uma das bandeiras, eu levanto várias bandeiras, vou falar de muitas aqui, né? Ótimo. Mas não é esperar sobrar para investir, é investir para fazer sobrar. Então ela começou a ter esse olhar mais apurado, sabe? Meu marido também me falando, mas eu naquele lugar eu não me sinto preparada, eu não 100% preparada, é o erro que a gente tem também. Sim. Tudo tem que ficar 100% pra gente começar, né? Pra gente se sentir segura. É verdade. E aí eu comecei a ter demandas. Outras psicólogas me procuravam pedindo ajuda. Ludmila, você tá fazendo isso, tá dando certo, o que você tá fazendo? Me ajuda nisso, me orienta nisso aqui. E eu fui ajudando. E eu pensei, peraí, eu preciso monetizar isso. E comecei com a minha aluna número 1. Deu start. Deu start com ela e deu muito certo. A gente que é psicóloga, a gente sabe o quanto é difícil, principalmente no início da carreira, ter pacientes, ter procuras. E a nossa maior frustração, né? Sim. E essa minha aluna número 1, quando ela formou, ela tinha 8 pessoas na lista de espera. Nossa, que bacana. Então eu validei ali aquilo que eu já estava preparada para ensinar outras mulheres. Ela te procurou assim que formou? Antes de formar. Antes de formar. Então, faltava 5 meses para ela formar, a gente começou a trabalhar. Comecei a ensinar para ela tudo o que eu sabia. E eu não retenho nada. E o que você então foi construindo com ela 5 meses antes de formada, até essa agenda de 8 pacientes para quando... Ela formou em dezembro, janeiro ela já tinha 8 pacientes na lista. Muito ali bacana. eu me validei, porque é muito bom outras pessoas te validar, mas você também precisa se validar. Exatamente. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer ofertas. Mas ofertas muito ali no boca a boca, no 1 a 1, de uma forma pequenininha. E aí eu comecei a fazer investimentos na minha carreira. Paguei pela minha primeira mentoria, minha segunda mentoria, fui crescendo até que o negócio ficasse algo maior. Ficar com cara mais de empresa. Você se tornou uma empresa. Saiu Exatamente. dali da psicóloga Ludmila, assim, da parte de terapia, e foi abrir sua empresa, investindo no seu conhecimento, no seu negócio e expandiu. Foi daí que surgiu Mulheres que Decolam? Foi. Hoje ele é uma empresa, né, Ludmila? Sim, hoje nós somos mais de 100 alunas. Nossa. Acompanho mais de 100 mulheres. Acompanho de perto. Não sou o tipo de mentora que só vende aulas, eu vendo acompanhamento. Então, eu conheço todos os meus alunos pelo nome. Eu acesso todas elas, eu abençoo todas elas de uma forma muito eu e ela ali, sabe? Mesmo sendo em grupo.
Entendi. Então começou um serviço, por aí. um trabalho individual. Você É em grupo, mas eu não deixo de eu não deixo de ter esse contato, essa proximidade com elas. Mas também tenho a consultoria, que é o dá esse individual. suporte. Que é o individual. Suporte eu dou pra todas. Você tem o trabalho em grupo e a consultoria individual. Sim, mas a consultoria é só para quem já foi aluna. Porque a consultoria é o momento de nós aprofundarmos e reestruturarmos o seu negócio. Mas para isso eu preciso que a aluna tenha algum conhecimento básico. Uma boa base. E essa boa base a gente constrói em grupo. Sim. E depois a gente vai para a consultoria. E isso fortalece até o networking, né? Muito. Porque dá o privilégio de conhecer outras mulheres, de trocar ideia, de se sentir acolhida e segura. Porque é muito bom quando a gente se sente, não é só eu que penso isso, que sinto, mas que tem alguém buscando pelo mesmo objetivo que eu aqui e dá certo. A gente hoje nós vê os resultados. Eu chamo as meninas de time. Hoje nós somos um time. Quando as alunas chegam na mentoria, o primeiro desafio é: sentou nessa mesa, não tem como levantar sozinha. Porque umas pelas outras. São mulheres grandes que sabem o que querem, que estão usando o digital como uma ferramenta de trabalho, têm o mesmo propósito. Então, por que não? O seu foco é a mentoria na carreira do digital. Isso. Você ensina mulheres a se posicionarem no digital para vender o seu produto. Seria isso? Isso. E aí você fortalece o empreendedorismo feminino, que somos 34% no Brasil hoje. Na verdade, isso é um dado do Sebrae de 2019, se eu não me engano. Mas Está isso desatualizado. Está desatualizado. Isso é um número de 9 mil mulheres há esse tempo atrás. Então, hoje 100 dessas mulheres aí 100, são mulheres que decolam. E isso, eu vejo o quanto que isso vem crescendo, porque a gente traz uma cultura. Eu falo que a mulher, ela traz o empreendedorismo de um tempo para cá, vem dentro de casa, né? O liderar. O empreender vem do fazer acontecer. E a mulher, ela tem esse feeling, ela tem esse dom, esse espírito de lar. E eu acho que é isso que faz acontecer. Porque a gente... eu tive umas outras entrevistandas aqui, que a gente falou assim, eu não dou conta de tudo não, mas eu dou conta de muita coisa. Foi o que elas me trouxeram. São mulheres casadas, mães, e trabalham fora, assim como você. Tem o seu próprio negócio, né? Então, já vem mudando essa cultura de liderança, do empreendedorismo feminino, de conquistar o seu lugar. E eu me orgulho de ver isso e me inspiro também em mulheres que buscam isso, porque é como você falou, o início não é fácil. Nem o início, nem o meio, nem o fim. Nunca é. As crises existenciais sempre vêm. Mas existem mulheres que escolheram ser grandes. E se você escolheu ser grande, você precisa pagar o preço para ser. E crescer é desconfortável. Eu falo isso para as minhas alunas. Crescer dói. Mas uma vez que você escolheu ser grande, como ser grande, então? E eu vejo que uma das maiores dificuldades que as mulheres têm é justamente isso. Estava conversando com uma aluna hoje e ela é mãe de 3. 2 deles é gêmeos. Nossa. Ela tem 2 farmácias. E ela tem o consultório dela. E a demanda dessas mulheres eu não consigo dar conta de tudo. Mas, de fato, a gente não consegue dar conta de tudo. A gente precisa aprender a delegar aquilo que é delegável. Exatamente. Porque senão a gente surta. Não a gente dá não conta aguenta. mesmo. Mas também a gente cresceu com uma cultura e ouvindo muito que não tem como a gente ser feliz em tudo. Não tem como você ter tudo. Podemos ser felizes em tudo. Eu posso ser uma boa mãe, uma boa esposa e uma boa empreendedora. Depende ser uma mulher de negócios. Tudo que você vê, né? Eu falo que em fatos, em partes, você não consegue ser bom em tudo. Por exemplo, do sentido, eu escolhi ser psicóloga porque eu fui me filtrando nisso do sentido. Quando eu estava no ensino médio, eu não gostava de matemática, então eu não me via na engenharia. E aí eu não podia escolher, porque não combinava comigo. Então eu não poderia ser boa engenheira. Mas naquilo que você escolhe, que é a partir dos seus princípios, dos seus valores, se você conseguir equilibrar isso, você vai ser feliz. Exatamente. Como mãe, esposa,
dona de casa, mas também você pode ter o seu negócio, mas você precisa aprender a equilibrar isso. E o equilíbrio vem do distribuir funções, delegar. Com certeza, delegar. A gente realmente não dá conta de tudo. E que bom! Que bom! Que bom porque... que não tem que dar conta de tudo, Exatamente. Porque senão a gente, de fato, a gente não daria conta de nada. Sim. Quando você fala isso, há pouco tempo eu vi de um professor que ele disse que a base da saúde emocional e física é ter valor, mas é você saber qual é o seu valor. Sim. Aí vem autoconhecimento que também, vem o autoconhecimento. Né? E onde você vai do seu propósito. O seu propósito parte da sua identidade. Primeiro a gente descobre quem somos nós. E aí, sabendo, eu não sou a Iris, psicóloga. A Iris que é psicóloga, mas não somente isso. Exatamente. É o que você prega, né? Eu sou a Iris, eu sou filha da Cristina, do Celinho. E eu atuo na psicologia e o meu propósito não é nem vender só, né? O meu propósito é ajudar pessoas a se encontrarem, a se flexibilizarem, a se equilibrarem. É como você diz, abençoar. Esse é o meu propósito, mas primeiro eu tenho a minha identidade. E isso se aproxima do meu valor. E isso vai filtrando a gente, né, Ludmila? Isso vai dando a gente mais maturidade emocional. Outra bandeira que eu levanto é que o seu negócio vai crescer na medida que você crescer. E tudo vai começar em você. Tudo começa em nós. A referência. Por que tudo começa em nós? Porque para eu ter um negócio de sucesso, eu preciso ter valores claros e viver coerente com esses valores. Uhum. Eu preciso olhar para mim. Eu preciso cuidar de mim para eu poder cuidar do meu negócio. Então, se a gente negocia os nossos valores, aquilo que é importante, aquilo que é fundamental, a gente não vai estar bem o suficiente para manter um negócio. Sim. Então, hoje, por exemplo, o meu valor de rotina. Eu acordar cedo, eu acordo 4h30, 5 horas da manhã, e isso faz sentido para mim, isso faz bem para mim, está tudo certo. Eu faço uma atividade física todos os dias, eu faço meu devocional, eu tenho um tempinho de café ou de acordar a minha filha e depois eu vou trabalhar. Então, tudo começa lá na minha casa, eu tendo uma vida coerente com os meus valores, com os meus princípios, para eu chegar no meu trabalho bem e fazer o meu melhor ali. E aí você traz o que você falou agora há pouco, é o ser feliz. Aquilo que você busca. É você ser feliz no seu lar, você ser feliz podendo desfrutar da sua atividade física, ter qualidade de vida. Sim, isso é qualidade de vida. Eu falo, às vezes a gente cria um pensamento, até mesmo antes do amadurecimento, de que qualidade de vida é ter muito dinheiro. Mas, às vezes, a pessoa tem muito dinheiro, pode fazer ali 3 viagens para fora do país, mas em todas as 3 está no telefone, está estressado, não consegue aproveitar com a família. E, às vezes, qualidade de vida é você ter esse tempo de tomar um café da manhã em paz. Sim. E depois seguir o seu trabalho. É o que eu falo, você precisa caber na sua agenda. Muitas psicólogas, muitas profissionais, elas formam e elas querem uma agenda lotada. Eu sou muito contra a agenda lotada. Porque uma agenda lotada, ela não te cabe. Ela não cabe seus filhos, ela não cabe seu marido, ela não cabe a sua casa. Não cabe nem você. E o seu negócio não fica sustentável. Sim. Porque é adoecedor, porque não cabe você, não cabe os seus valores e a conta não vai fechar. Exatamente. Fica cansativo. Eu tenho uma experiência própria disso, que eu saí do CLT há 6 meses e eu tinha uma rotina... Bem-vinda ao lado de fora. Obrigada. Eu tive conversando isso esses dias com uma parceira que também saiu do CLT recentemente. Ela foi 12 anos secretária de saúde e ela falou, Iris, eu tô com a sensação de que eu cumpri o meu dever, mas eu não quero voltar mais. Não é porque foi ruim, já deu. E eu tenho essa sensação. E no início, quando eu saí, eu me cobrava por estar, por exemplo, a parte da manhã... à toa, assim, sem estar cumprindo um horário. E eu falava... Como se não fosse merecedora. Como se não fosse merecedora. E aí, porque eu trabalhava de 7 às 5, e na quinta-feira eu trabalhava de 7 a 11 da manhã, 7 a 1, e na sexta folgava, só que eu folgava no CLT e ia para o consultório para atender. Então, eu trabalhava a semana inteira em horários mais intensos.
E aí eu já saí com a mente assim, a primeira coisa que eu quero fazer é começar a voltar para academia, que eu negligenciei isso. Hoje eu tenho uma rotina que eu consigo acordar cedo, porque, como você disse, me faz bem dormir cedo e acordar cedo, eu me sinto mais produtiva ali. Ir na academia, voltar a estudar, se eu tiver um paciente para atender de manhã, ou então preparar ali e à tarde começar a minha rotina de atendimentos, preparando aquilo de manhã, mas antes eu me sentia culpada. Eu falava, meu Deus, parece que eu não estou fazendo nada, que eu não estou produzindo. Mas é esse o problema de muitas mulheres. Elas acreditam que o servir é servir sem parar. Exatamente. E ficou na moda você ter multitarefas, né? Não é isso? Eu sinto isso. Parece que tá na moda. Você tá o tempo inteiro sempre ali. fazendo alguma coisa com aquela agenda extensa, todos os dias, muita coisa para fazer, mas aí você esquece de você, você esquece daquilo que também é importante, é cuidar de você. Por isso que eu sempre falo, seu negócio, ele vai crescer, mas vamos olhar para você, porque tem alguma coisa aí, talvez, que não esteja alinhado com o crescimento que você quer ter. Sim. E eu falo muito disso na mentoria. Primeiro você, depois o seu negócio, porque o seu negócio vai crescer na medida que você crescer. Então, o que está desalinhado aí na sua vida, nos seus princípios, nos seus valores, que a gente vai precisar alinhar para você conseguir colocar e executar tudo o que você vai aprender dentro da mentoria em prática. Ótimo, porque afeta, né? E eu fui me permitindo isso, de ter qualidade de vida, de poder ir desfrutar da atividade física sem correria de voltar ou sem não ter horário para fazer, que era o que eu tinha antes, eu não tinha horário para fazer. E consegui ver, e é tão, quando falo que sai é libertador, porque eu tenho uma agenda flexível, eu tenho uma agenda cheia, Você é dona da sua própria agenda sou e do seu tempo. dona da minha agenda, eu ganho muito mais do que eu ganhava antes. Se for olhar pelo financeiro, e eu tenho tempo de fazer o que eu gosto, o que faz bem para mim. Se eu negligenciava e chegava 5 horas da tarde morta, de cansada, com a cabeça cheia. E isso vai impactar diretamente no que você oferece para os seus pacientes. Exatamente. Porque se você está bem, se o seu humor está regulado, se você tem saúde, se você está se cuidando, você está apta para cuidar melhor do outro. Na minha ficha, no meu primeiro atendimento com os meus pacientes, quando a gente traz a questão do propósito, a gente busca a queixa, eu pergunto sobre a queixa principal, é óbvio, mas elas não podem sair dali sem a perguntinha base, que é: qual é seu autoconceito? Como que você se vê? Porque a gente não é uma situação. A gente não é um problema, às vezes, que está ocasionando ali. A gente não é um diagnóstico que chegou. E muitas das vezes eu recebo assim, eu não sei quem eu sou. Eu preciso de me descobrir. E isso eu vejo que desalinha com o nosso propósito. Às vezes eu não alcanço ou eu não sei do meu propósito porque eu me perdi no meu valor. Porque eu não sei quem sou eu. E acho, assim, magnífico quando você traz isso. Às vezes chega com a ideia, você já recebeu isso? De chegar com a ideia de tô aqui para vender, para aprender a vender. E primeiro elas têm que se autodescobrir, acolher o seu lado obscuro, saber quem são elas para ir alinhar o que está ali, potencializar o potencial que elas já têm. Sim, exatamente isso. E é isso que eu vendo. Eu vendo a venda. Ensinar as pessoas a venderem. Mas é uma das primeiras aulas que eu explico que a venda é o fundo do funil. Antes da venda, tem muita coisa para acontecer. Ninguém começa a vender de uma hora para outra, ninguém começa um posicionamento de uma hora para outra. Existe processo. Então, antes da venda, a gente precisa alinhar muitas coisas. E alinhar quem nós somos. Porque se eu sei quem eu sou, quando eu abrir a câmera do meu celular e gravar um vídeo e ouvir uma crítica, aquilo não vai me paralisar. Porque o medo de muitas mulheres, a insegurança que elas têm, é a crítica, é o olhar do outro, o que vão pensar de mim. E se eu não sei quem eu sou, o que vão pensar de mim é o que vai me definir. Exatamente. E vai me paralisar. Teve uma vez, eu vi um post seu, porque eu te acompanho, que eu achei muito bacana, que é assim, que você disse assim: primeiro eles vão te julgar, vão rir da sua cara, vão falar blogueirinha, como eu até falei, de pedra bonita. Depois eles vão falar assim: eu conheço ela
ela é Da da minha minha cidade, ela é filha do meu padrinho, o pai dela é meu vizinho, Pois ela é. já foi no meu comércio. As pessoas, quando eu comecei no digital, não tem muito tempo, mas o digital estourou de 1 ano, 2 anos pra cá. Eu comecei há 4 anos. Comecei era tudo mato, né? Então eu era psicóloga blogueirinha. Era assim que eles te viam. Sim, Falavam, né? muitas críticas, abusavam mesmo, sabe? Mas como eu não tinha um plano B e eu só tinha aquilo ali para fazer dar certo, eu ouvia, eu ficava sabendo, mas eu tentava filtrar o máximo possível. E essas mesmas pessoas que criticavam hoje estão na lista de espera Para serem atendidas para por serem você. atendidas. Pessoas que criticavam já são minhas alunas. Então, Nossa. cabe a mim mudar o percurso. Eu posso fazer isso por mim, para mim, pela minha família, mas é uma escolha. Exatamente. Porque no começo, né, não só no começo, sempre vai ter pessoas para criticar, para zombar, Sim. mas é uma escolha. Eu falo muito isso, eu prego até muito no meu consultório para os meus pacientes que a gente não tem controle da fala do outro, mas eu tenho controle de como eu vou absorver Como aquilo eu vou em mim. ouvir, porque falar todos vão. Exatamente. E eu falo, a gente não muda o outro, a gente muda a nossa forma de lidar com o outro. E isso, quando começa a fazer sentido, a gente começa a focar mais em nós e no quem sou eu. E na criação de conteúdo, no posicionamento, as pessoas têm muita dificuldade porque elas ficam centradas nela. Quando a empreendedora no digital entende que o conteúdo dela não é sobre ela, é sobre o que ela quer levar para o outro, o julgamento não vai tanto, não pega tanto, não pesa tanto. Porque o foco não pode ser em você. Se o seu propósito é vender psicoterapia, o seu conteúdo que importa. E não você. Então as pessoas começam a ter menos dificuldades quando elas porque muitas vezes a gente se coloca no centro. E a gente não tá no centro, ninguém tá nem aí pra ninguém. Não, é o que eu falo. Às vezes, fulano tá falando de mim. Às vezes nem tá. Às vezes nem tá. Ou falou e daqui a pouco sai um outro assunto, a gente quer de Esqueceu interior, o seu nem e vai sabe. falar o do outro. Você não é a estrela do Mas mundo. O principal que tem que ter o entendimento na criação de conteúdo, por conta da vergonha, dos julgamentos, que não é sobre você. Quantas pessoas você deixa de abençoar se você não estiver ali falando sobre o seu trabalho, sobre a transformação de vida que você leva? É verdade. Eu vejo pela psicologia. Eu ainda negligencio essa parte. Vamos melhorar isso. Vou começar sábado que vem, hein? Mas de levar, porque não é... Infelizmente, não é acessível para todos uma sessão de terapia. E, às vezes, o que eu posso levar ali, ou então, para quando a pessoa vê, quando ela tiver condição de escolher a mim, é o conteúdo ali gratuito. O que a internet traz. Você vê assim Muito, muito. Porque a gente, enquanto psicólogas, nós sabemos que a transformação de vida que acontece é dentro do set terapêutico, é dentro da clínica. Só que o básico que a gente pode fazer no nosso posicionamento ali no digital abençoa muito. Porque aquilo que é óbvio para nós, enquanto profissional, não é óbvio para o leigo, para as pessoas que estão precisando ouvir. Exatamente. Então, quando a gente ensina, por exemplo, enquanto psicólogas, né, uma respiração diafragmática, um questionamento de pensamento, um mindfulness, você está abençoando o outras outro. pessoas. Exatamente. Enquanto eu criava conteúdos para pacientes, para, né, ter essa questão de vender psicoterapia, aqueles conteúdos que eu achava assim, isso aqui é tão simples, tão bobo. Eu tinha tanto retorno, Ludmila, isso aqui está me abençoando tanto. Olha Ludmila, só. você não tem noção o poder que tem quando você fala para mim sobre depressão, sobre crise de ansiedade, o quanto isso me abençoa. Então, realmente, tem pessoas que não vão pagar pela sua psicoterapia, que não tem condição, até mesmo financeira, mas você está ali abençoando com o seu conteúdo. Exatamente. E talvez ela não pode pagar, mas ela conhece alguém que pode. E aí vai te indicar. E vai indicar você. E o nosso campo cresce por indicação, não é, Ludmila? É o que mais vem.
Você tem isso? Claro que o posicionamento, não tô tirando, mas tem muita indicação, né? A gente recebe muitos Tem pacientes. muita indicação, mas enquanto você fica nesse lugar de usufruir apenas Da indicação. da indicação, você se limita. Vai ficando para trás. Eu tenho essa percepção, por exemplo, assim, de uma psicóloga talvez de ali formada há 15 anos. É uma psicóloga nova, né? Às vezes ali muito boa no que ela faz e não usa o digital. E aí tem uma recém-formada que posta tudo, tá todo dia ali presente. Quem que ali leiga, eu vou contratar quem? Mas Aqui de 15 anos de experiência? Não. a questão é a seguinte, não é a melhor que vende mais. É a que sabe se comunicar. Se posiciona. E é isso que eu vejo. Quando você se posiciona, você vende o seu trabalho. Sim. Então, se você não sabe se comunicar, não se posiciona, você pode ter anos de carreira que a novinha que formou há um ano atrás, ela está vendendo e você não. Não, ela Porque vai disparar. na era que nós vivemos hoje, no mundo que nós vivemos hoje, é um mundo digital. E eu costumo dizer muito dentro da mentoria. Quem não está no digital não é que vai ficar para trás, já está. Porque o digital é um leque de opções. Ele te aproxima de pessoas que você jamais imaginou. É verdade. Você vê isso como usar a internet a nosso favor? Sim. Não negligenciar a sua carreira. Porque não estar no digital hoje é negligenciar a sua carreira. É ficar para trás. É ficar para trás. Literalmente. Literalmente. E você consegue estruturar isso na sua vida? O que é o meu posicionamento do digital e o que é... Não sei se eu posso dizer perda de tempo, mas passar um tempo ali no digital. Eu costumo dizer assim para as minhas alunas, se você escolhe usar o digital a seu favor, você precisa escolher. Ou você é consumidora ou você é produtora. Boa. Porque se você fica muito tempo consumindo o conteúdo de outras pessoas, você está perdendo tempo na sua construção de conteúdo. Aí começa a dizer, mas eu não tenho tempo para o digital. Mas tem tempo de ficar ali rolando feed. E uma de ver hora besterol, vai brincando. de ver memes. Então, você precisa escolher quem é você no digital. E entender que o digital, ele não é um braço do seu trabalho. Ele é trabalho. Você não está ali brincando. Você está ali para vender. Então, você é uma produtora de conteúdo. Então, precisa haver essa separação, essa mudança. Quando as alunas entram, eu falo para ela, a partir de agora você não é consumidora. Tá? Primeira regra. Você é produtora de conteúdo, você não está ali brincando. Você não está ali para ficar vendo meme. Claro que você vai ter o seu tempo de não fazer nada, de esfriar a sua cabeça ali, mas a maior parte do tempo era para produzir. Então, primeiro aprenda a otimizar o seu tempo, que é o que a gente tem de mais valioso e é a habilidade número 1, né? O que a gente tem o que que ter na mais vida. vale hoje é o nosso tempo, é a nossa hora enquanto profissional também. Exatamente. Então, muitas pessoas, eu costumo dizer assim, cuidado com os argumentos que te mantêm no fracasso. Porque a gente é mestre para levantar argumento para qualquer coisa. Eu não fiz isso porque o meu filho ficou doente. Mas o filho já está lá na creche, já voltou, já está normalzinho e você tá do mesmo jeito. Eu não fiz hoje porque... o que eu estou dizendo de não fiz é, por exemplo, hoje eu não gravei nenhum conteúdo, hoje eu não apareci porque eu estou mal-humorada e briguei com meu marido. Mas se você trabalha no CLT, você vai com cólica, você vai com dor de cabeça, você vai brigada com o marido, você vai até de com qualquer chikungunya. jeito. Vai! Já trabalhei com dengue. Olha só. Você vai de qualquer jeito. Então, por que não ir no seu trabalho no digital? É verdade. Claro que quando a gente está saudável, quando a gente está com humor regulado, a gente vai com mais prazer. Mas as pessoas precisam aprender a olhar para o digital como um trabalho. E trabalho a gente leva a sério. Trabalho a gente não vai só quando a gente está bem-humorada, só quando está tudo flores e bonitinho. A gente vai todos os dias. Todos os dias nós estamos lá. É o famoso vestir a capa. Eu falo que
Por exemplo, quando eu vejo dificuldades de falar em público, que traz, não que é algo super simples, mas é como a gente vestisse uma capa. E é treinável. E é treinável. E quando você vai se habituando nisso, treinando o seu cérebro a lidar com esse desconforto, e você veste aquela capa, e às vezes a capa é um salto, um batom bonito, uma roupa bonita, e ali você, a palestrante, você ali começa a construir a sua habilidade. Às vezes, depois, quando termina, você tá um fracasso, desmontada, mas ali você vestiu a sua... Muito capa mesmo de mulher. Armadura. Sua armadura. E foi. E você vai treinando o seu cérebro, isso. Você vai se condicionando e depois vai ficando cada vez mais fácil. Menos difícil, no mínimo. Exatamente. Eu costumo dizer muito isso, que a prática é a nossa melhor amiga. E 90% hoje do que a gente vive é habilidade. Então, se é habilidade, é treinável. Treinável. É treinável. Eu falei isso, acho que foi ontem, no meu Instagram, que eu nunca tive habilidade de falar em público. Eu tinha terror. Isso aqui, pra mim, ó, a figura no microfone, eu detestava. Não que hoje eu goste, mas era algo que eu repudiava, não gostava. Eu corria muito disso. De palestrar. Eu já neguei várias palestras. Olha só. E quando a gente repudia, a gente fortalece um pensamento automático de que eu não consigo, isso aqui não é pra mim. Se torna uma verdade absoluta. Absoluta, exatamente isso. E o digital, o próprio Instagram, me treinou para isso aqui. Muito, muito. Hoje eu não tenho dificuldade em falar em público. Hoje, para mim, é tranquilo ministrar uma palestra, estar aqui, não fico nervosa. Gravar lives era algo que era desconfortável para mim. E hoje eu abro uma live aqui agora e faço tranquilamente. Mas é uma habilidade que eu fui desenvolvendo. Mas no começo era desconfortável. Sim. Porque crescer é desconfortável. O nosso cérebro, eu falo que o nosso cérebro é plástico. Ele se acostuma a tudo aquilo que a gente alimenta. E aí, se eu alimento não fazer, que eu não tenho coragem, eu não consigo, quando eu ali me desafio, ele vai ficar desconfortável. Assim como a gente começa na academia. A primeira semana é péssima, dolorida. A vontade de não voltar mais. Mas aí eu vou em busca de quê? Qual é a minha motivação? O que me motiva a fazer isso? Onde eu quero chegar? Se eu tenho um porquê, eu tolero como. Exatamente. E ano passado... foi em novembro, dezembro, eu fui convidada pelo meu mentor para subir no palco e falar da minha história. E foi para quase 6.000 pessoas. Nossa. Aí aquela menina que tinha medo de microfone, de fazer uma oração na igreja, porque, né? Começa aí. Começa aí, exatamente. De não queria fazer uma palestra para 20 pessoas, eu tive esse desafio. Não vou dizer que eu não fiquei nervosa. A gente fica, né? Aquela sensação, aquela ansiedade gostosa. Sim. Mas eu fui lá, entreguei o meu melhor, falei de uma forma muito... Foi tranquilo pra mim. Aí, na hora que eu saí, eu brinquei e falei assim pro meu marido. Nasci pro palco. Nasci pra isso e não sabia. Mas quem me ajudou a desenvolver essa habilidade foi as câmeras, foi o Instagram. E eu falo que a gente vai buscando aquilo que nos assegura. Porque... Não é só sobre dom. Vem também sobre o que aproxima do seu propósito ali e dos seus valores. Você, há 10 anos atrás, você se via, Ludmila, mentora? Você falava que ia ser mentora? Não. De forma... Eu, daqui a 10 anos, estou subindo no palco para falar para 6.000 pessoas. E só que aí a gente vai amadurecendo e a gente começa ali a ver dos nossos potenciais e a investir, a amadurecer nisso e ver que tem pessoas que querem comprar aquilo porque é bom. E no que vai... Eu vejo, assim, o que te assegura? O que me assegura de subir no palco? É eu saber o que eu vou falar ali. Então, é eu saber do conhecimento que eu tenho, do quanto eu investi, do quanto eu estudei, do tempo que eu priorizo para me preparar para aquilo ali. E o vilão o culpado, digamos assim, de muitas pessoas não terem sucesso na carreira ou na vida é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento te trava em tudo. Em tudo. Então, se eu sei, por exemplo, estar aqui, eu sei o que eu vou te responder. Eu sei o que falar de mim, da minha empresa, do meu negócio, das minhas alunas. Então, eu vou te falar das minhas vivências. Sim. Então, o conhecimento que a gente busca o tempo todo, ele nos liberta. Só que a falta de conhecimento nos
nos paralisa, nos priva. Nos traz medo. Eu lembro que na época da minha faculdade, um professor uma vez, assim, eu guardo isso, que eu achei muito legal a fala dele. Ele falou com a gente, assim, sobre essas questões de apresentar trabalho, que sempre tem quem tem vergonha. Nossa, eu era péssima, eu era a pior. Sério? A pior. Eu nunca tive problema. Em Muriaé, nós tínhamos um trabalho para apresentar que chamava Situação Problema. Só pelo nome. Já vi que era problema. Era no auditório da faculdade e você apresentava para todas as turmas de psicologia e uma mesada de professores. Não, pior que TCC? Muito. No TCC era mamão com açúcar, porque você, 3 professores, exatamente, ali, tranquilo. Foi bom para o TCC. E ali você tinha que apresentar com o microfone. Eu segurava a mão com o microfone e a outra mão segurava a minha mão. Nossa. Porque era assim. Era uma habilidade, de fato, que eu não tinha, era muito difícil para mim. Eu acho que eu tomei um trauma da faculdade, que depois eu não queria palestra, eu não queria nada. Eu fugia disso aqui. Mas eu acredito muito também que o nosso propósito, aquilo que queima no nosso coração, pede. Exato. E se você dá lugar para isso cresce. E você vai treinando, é como você falou, você vai treinando, você vai lidando com o desconforto, vai trabalhando isso e vai atrás do que me motiva, porque é onde que eu quero chegar. Eu sei, eu falo que às vezes saber o que eu quero fica mais difícil, mas a gente tem que saber o que a gente não quer. Sim, vamos começar pelo que eu não quero? Exatamente. Eu não quero ser uma psicóloga da esquina. Eu não quero ser só mais uma. Eu quero, de fato, transformar a vida das pessoas. Sim. Eu quero alcançar pessoas que jamais eu conseguiria imaginar que eu poderia alcançar. Uhum. Eu quero que as pessoas falem do meu trabalho. Eu quero ser referência na minha região. Esse foi um dos motivadores, combustível que eu tive enquanto psicóloga, enquanto eu estava oferecendo psicoterapia. O que te fez persistir? Porque manter constância, né, Ludmila? Em tudo na vida, né? Tudo. É o segredo e é o que a gente traz, assim, com mais dificuldade. E é onde, quando você começa a ter o hábito, você cria algo para fortalecer o hábito. Porque se a gente se acomodar, fica só naquilo ali. E aí começar a fazer Porque, para mim, oferecer psicoterapia já estava mamão com açúcar, já estava tranquilo, estava cobrando um valor ok, estava com a minha agenda estável. Então, começar agora como mentora, quem sou eu? Lá de Pedra Bonita, uma cidadezinha que é um ovo. Mas quem vai comprar dela? Quem vai comprar de mim? Né? Era tanto os julgamentos externos quanto os meus próprios. Mas foi quando eu comecei, de fato, a investir. Se eu quero ser, eu preciso entender. Na verdade, eu não escolhi ser. As pessoas foram me mostrando esse caminho e algo no meu coração foi crescendo, essa chama, esse chamado foi ficando cada vez mais latente. E eu me entreguei. Mas eu me entreguei estudando, me capacitando. Você foi atrás. No desconforto, todos os dias, incansavelmente, para chegar onde eu cheguei e, né, em lugares ainda maiores que eu quero chegar. Então, não foi fácil. Não é fácil estar no digital. Não é fácil todos os dias você abrir a câmera quando você não está bem, como eu estava dizendo ontem. Mas é possível. Só que a gente precisa, porque o digital explodiu. Está para todo mundo. É acessível para todo mundo. Hoje, pequenas empresas, grandes empresas, você tem a mesma possibilidade de colocar sua voz no mercado. Então, todo mundo já entendeu que o digital veio para ficar. Todo mundo quer usar o digital a seu favor. Mas como? Como? Eu vou abrir a câmera do meu celular e vou falar o quê? Vou postar a agenda aberta? Vou falar o quê para as pessoas? Então, todo mundo já entendeu que veio para ficar e que tem que usar ao seu favor. Sim. Mas como fazer isso? Porque estar ali é estratégia 100% do tempo. Exatamente. Eu falo para as minhas alunas, eu não mostro a Aurora só porque ela é engraçadinha, bonitinha, inteligente, não. Tem estratégia quando eu mostro ela. Quando eu mostro o meu marido, a gente tem um quadro do Peterson no meu Instagram, que é Os Exageros do Peterson, né, meu amor? Não mostro à toa. Não mostro só porque é engraçado. É porque conecta com a minha audiência. Eu sei o que a minha audiência gosta e quer ouvir, então eu vou entregar para ela o que ela gosta e o que ela quer ouvir. Mas eu preciso ter clareza, porque, por exemplo, uma dentista, ela quer fazer especialização em orto.
O que ela faz? Na verdade, ela quer colocar o aparelho no dente dos clientes dela. O que ela faz? A A especialização. especialização em orto. Não é isso? Sim. Eu quero usar o digital. O que eu preciso fazer? Se especializar para estar ali. Porque é trabalho. E o que vai te diferenciar ali? Porque conteúdo a gente tem inúmeros, né? Conteúdos chatos, conteúdos parecendo capa de revista, Exatamente. parecendo panfleto. Eu falo para as minhas alunas, conteúdo panfleto, não. Não fala que você é minha aluna, não. Entrega, por favor. Porque você abre o Instagram hoje, é muito fácil você ter ali, seguir 5.000 pessoas, seguir 200 pessoas. 200 Mas pessoas é pouco. acompanhar é diferente de seguir. Exatamente. Seja acompanhada. Isso. E porque você tem entrega ali o tempo inteiro, mas o que agrega na O que vida de do fato vai fazer diferença no outro. Porque o seu posicionamento ali no digital, ele é um legado. Se você hoje não é uma pessoa que usa o Instagram como ferramenta de trabalho, se hoje ela não aparecer mais, se ela não usar mais o digital, o que vai ficar na memória das pessoas? O que você já ajudou o outro? Então, você está construindo um legado ali também. Sim. É muito abençoador estar ali. É uma porta que se abre que hoje não existe porta melhor. Sim. Porque todo mundo está no digital. Todo Já mundo foi. produzindo ou consumindo conteúdo. E já foi a época que a internet era só ali... Para privilegiado. Isso. Ou só um lazer. Não é só pra isso distrair. mais. Você Não. chegou, o seu horário de almoço... Não é. Eu falo que o digital é abençoador. Para quem sabe usar. O que você vê, Ludmila, de maior desafio como mentora na sua carreira? Tanto para você, para suas alunas... Quais são as vulnerabilidades que a gente vê hoje para a mulher que quer empreender e para você como mentora? Qual é o maior desafio que você vê? Eu acredito que o maior desafio seja permanecer. Constância. Permanecer constante sendo você, sendo autêntica. Porque tá todo mundo ali. E muitas pessoas ficam sendo tiquinho de cada um. Eu vejo isso aqui no posicionamento do fulano, legal, vou fazer no meu. Então, ser você. Na verdade, se permitir ser quem você é muito difícil. Porque a gente se inspira o tempo todo, a gente modela o tempo todo, a gente se perde. Sim. Então, sempre o outro é melhor e é a busca do 100%. Sim. Então, quando você olha muito para o outro, você dispersa e você acaba não sendo quem você é de fato. E hoje quem vai se destacar no digital é quem é autêntica. Exatamente. Então, me manter sendo a Ludmila é muito difícil, sabe? Foi muito difícil, hoje é menos. No começo, é risório se você ver os meus stories. Porque não era eu. Porque eu queria me encaixar num padrão de psicóloga que fala devagar, que fala bonito. Postura, que fala baixo. Eu não sou assim, não. Tá sempre arrumada, elegante. Eu falo com as mãos, eu falo muito, eu falo rápido. Eu sou divertida, eu sou engraçada, eu falo besteira. Então, até eu me encontrar foi muito desafiador. Até eu entender que eu posso ser eu, cara. Porque vai se identificar comigo as pessoas que é o que você vai conseguir manter também, né? É exatamente, porque ser uma outra pessoa, ser um tiquinho, a gente não consegue se manter lá. Sim. Então, hoje, quando está todo mundo usando o digital, permanecer sendo você é um desafio. Porque você pode ver o conteúdo de uma pessoa, gostar, modelar, mas tem que ser você. Tem que ter o seu ali. Você precisa ver um conteúdo meu, por exemplo, um carrossel meu. Eu quero que você veja aquele carrossel e ouça a minha voz. E você veja a Ludmila ali. Não precisa ser um vídeo meu. Você precisa me ver ali. Então, isso é difícil, sabe? Eu olhar para o meu conteúdo e falar, tá claro? Eu estou falando de uma forma com que a minha audiência vai entender. É a Ludmila que está aqui? Porque, por exemplo, os meus conteúdos, quem cria é a minha social media. Mas tem que ter a Ludmila ali. Então, manter sendo você de forma autêntica é desafiador.
Em algum momento você já teve vontade de desistir? Todos os dias, inclusive ontem. E aí, como que é? O que te traz ali? Saber o que te motiva? O Sim, que vai é o meu ser como. a longo prazo? É o meu como. Porque se eu sei quem é o meu como, porque eu faço isso, eu vou tolerar. E o que te faz, assim, pensar, quero desistir? Por quê? Um dia que você está cansada? Tudo mesmo. Eu sou gente como qualquer outra pessoa. Não quero postar Tem uma nada aluna minha que fala assim, hoje. gente, mas você parece que tá bem todos os dias. Eu falo, não, gente. Tem dia que eu tô muito mal, tem dia que eu quero mandar isso aqui pro... Não quero aparecer. Não quero, mas é meu trabalho. Então, para os dias que eu não tô bem, não quero aparecer, tem estratégias. E aí você consegue, Ludmila, ali se acolher, mas se manter no seu trabalho, assim como você exemplificou, de se eu tivesse no CLT, eu teria que ir. Sim, exatamente independente. Isso. Então, a cada momento de crescimento que eu tenho dentro da empresa, eu tenho arrependimento, assim, de... Pra que eu fui fazer esse negócio aqui, gente? Podia estar lá vendendo a minha psicoterapia bonitinha, do jeito que eu estava, com os meus pacientes, que eu amo atender, eu amo ser psicóloga. Para que eu fui inventar ser mentora? Para que eu fui fazer esse negócio de lançamento? Isso me deixa louca. Mas no final a conta fecha. Sim. Só que para todo o processo de crescimento vai ser desconfortável. Já tem um desconforto. Vai doer. Ontem eu falei, pra que eu fui inventar de fazer Supremas? Tava tão bom do jeito que estava. Eu estava vendendo bem, tava dando minhas aulas. Tava fluindo tudo certo. E aí surgiu um evento. Só que... Para quantas mulheres? 80 mulheres. 80 mulheres? Só que eu escolhi ser grande, né? Sim. Então, se eu quero ser grande, ok. Depois do Supremas, vai vir outro desafio que é maior. Só que a minha mente não deixa. Não é que ela não deixa, a minha mente vai mentir para mim como a mente mente o tempo todo. Então, ela vem soltando coisinhas, ervas daninhas no meu ouvido e que eu preciso... Por quê? Pra quê? Que eu preciso estar muito fortalecida nos meus valores, nos meus princípios, para eu trazer para... Eu postei isso ontem. Nos dias difíceis, eu vou trazer para a minha memória aquilo que me dá esperança. Por quê que eu estou fazendo Supremas? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu propósito? Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Eu quero alcançar mulheres, eu quero abençoar mulheres, eu quero ensinar para essas mulheres, eu quero inspirar essas mulheres. Então, é um fortalecimento muito de mentalidade. Sim. O tempo todo mentalidade. Porque senão a gente para. E é o que você falou, né? A gente vai acomodando, o nosso cérebro é plástico, e a gente vai acomodando ele. Eu lido com o desafio, pronto, deu certo, eu me acomodei ali porque tá dando certo. E tá ótimo. Depois surge outro. Eu já venço já pensando no próximo. Exatamente. E é esse mover. Sim, isso vem... essa movimentação que coloca vida na minha vida. Isso. E sabe o que eu gosto disso, do que eu acredito? Das pequenas expectativas que a gente cria, e daí elas vão crescendo e o quanto a gente vai se sentindo realizada em cada uma delas. Porque não nasceu pronto. Não, nada Você nasce construindo pronto. Tudo. É uma construção. Ninguém aprendeu. Na verdade, ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu se posicionando no digital. Sim. Ninguém nasceu gravando stories. Isso tudo é um aprendizado. Posicionamento é um aprendizado. Exato. E o seu posicionamento no digital equivale muito ao posicionamento de vida. Se você não posiciona na vida, o digital é um espelho. Sim. Então, se você é inseguro ao ponto de não fazer coisas porque os outros vão pensar, o digital vai ser o mesmo. Vai refletir a mesma coisa. Vai refletir isso. E Supremas nasceu com esse intuito também, de encorajar mulheres, abençoar mulheres. Tem quanto tempo que veio a ideia do Supremas? Supremas é um evento, pessoal, que vai acontecer na semana que vem, dia 25 de janeiro, na cidade de Manhuaçu. Um super evento de mulheres. Assistam, fiquem ligados, porque as vagas já encerraram, então não tem nem como eu falar. Se inscrevam, participem, mas fiquem acompanhando a Ludmila, porque vão vir próximos, não vão, Ludmila? Sim. E de onde que nasceu? Porque antes era mentoria. Como eu te falei, eu te acompanho. Mentorias para grupos, consultorias individuais, e agora surgiu o Supremas. Você expandiu ainda mais o seu grupo de mulheres. Na verdade, todo final de grupo de mentoria, a gente faz um encontro presencial. Porque apesar do online ser abençoador, nada se compara a isso aqui. Eu estar te vendo, eu estar te tocando, te olhando. Então, todo final de mentoria, nós temos uma mesa premium.
essa mesa eu reúno todas as mulheres da mentoria para um coquetel, para uma tarde, uma festinha. Um happy hour gostoso Isso, ali. um happy hour. E as meninas adoram. Tem gente que entra na mentoria perguntando quando é a mesa premium. Assim, de tão bom que é essa troca, sabe? Que acontece. E eu falei ano passado, eu quero expandir isso aqui. Se é tão bom para as minhas alunas, se as alunas querem voltar, eu quero dar a oportunidade para outras mulheres acessarem essa mesa, que é tão potente. E começou por aí. E o meu marido me dá corda. Só vai. Só vai que eu tô aqui. E a gente começou, foi em novembro. Olha só, vai acontecer agora em janeiro, mas lá em ideia surgiu em novembro. Não, a ideia surgiu em outubro, em novembro a gente já começou a fazer todos os movimentos, de olhar lugar, né? Enfim, fornecedores. Rápido. Foi rápido. A ideia já estava ali. Eu já estava gerando, já sabia o que eu queria, como eu queria. E aí a gente começou a colocar em prática, né, de fato. Abrimos as inscrições em comecinho de dezembro e começo de janeiro acabou os ingressos. Nossa, que bênção. Uma bênção. Eu estarei lá. Não poderia perder a oportunidade. De jeito nenhum. Quando você me mandou, eu mandei pra minha mãe e eu falei, vou ir. Eu vou com você. Aí eu até questionei ela, mas a senhora vai empreender o quê? Ela, Iris, não sei, no meu futuro eu não sei o que me espera. Olha só, eu não quero. que delícia. Ela é professora. Eu falei, eu não quero ficar só aqui. Então eu não sei o que me espera. Eu falei, então vamos embora, vamos juntas. Olha que visão, que mentalidade. Não... E até mesmo, talvez, ela não vai fazer... Não é que o evento é só para empreendedoras, porque a sua mãe também vai ser abençoada lá, tenho convicção disso. Fale para ela ter boas expectativas, mas até mesmo para ela te apoiar no seu movimento. Isso, eu senti que foi mais isso, porque ela, assim, no meu primeiro impacto, assim, não faz sentido, porque a senhora já tá... O que você vai fazer lá, mãe? 53 anos, já tá ali... acomodada. Mas não é a mais carreira. velha, não, tá? Não. Eu falei, já tá acomodada, caminho de se aposentar, tá ali. E aí? Eu falei, mas o que a senhora vai fazer? Ela, não, eu vou te acompanhar, eu não sei o que me espera. Mas é isso, mentalidade, falei, então empreender não tem idade. E vejo isso de, estou indo e você vai. Eu já tô na outra fase, mas você precisa de ir. Tô ali também para falar. Vai, por trás de toda mulher de sucesso existe alguém que apoia. Exatamente. E comecei em casa dos meus pais. E isso é muito bom. Então, nós duas estaremos presentes, maravilhosas. E acompanhem. Então, quando você fala assim que o seu marido te apoia, Ludmila, como que é para ele? Que não tem nada da psicologia ali, não se formou, é engenheiro, como que ele te incentiva nisso? É difícil para ele, sabe? É difícil, não é fácil, não. E no começo, principalmente, porque os nossos maridos, eles não entendem por que tem que tirar foto do prato de comida. Nossa, mas tirar foto de novo. Nossa, mas você tem que falar isso? Mas toda hora no celular. Então, foi muito difícil para ele no começo. Você tá rindo aí, né? Foi muito para ele difícil no começo entender o que estava acontecendo, mesmo me apoiando. Sim. Então, o conselho que eu tenho, a orientação que eu tenho para deixar para todas as mulheres empreendedoras que usam o digital como ferramenta de trabalho é explicar, ensinar o seu marido o porquê e o para quê. Porque o homem, ele é muito prático, ele quer saber, tá caindo dinheiro? Quanto você está ganhando? Quanto você está perdendo? Procuras, quanto que você está investindo? O homem é isso. E a gente é mais romântica, né? Sim. Então, eu sempre deixei o Peterson muito a par de tudo. De tudo. Hoje, ele é o meu maior sócio. Ele sabe quanto que entra, ele sabe quanto que sai, ele sabe os perrengues, os problemas. Então, é difícil para ele porque ele também divide esse fardo comigo. Eu não caminho sozinha, sabe? Então, as lutas, as vitórias, ele sabe de tudo. Então, eu acho que isso que conecta a gente enquanto casal, enquanto sócio. Porque ele está presente, ele sabe de todos os movimentos. Então, hoje a gente chega no restaurante, a gente vai comer, ele ajeita o prato dele. Tá bonito? Tá, vamos lá, tirar foto.
Agora eu posso comer? Já foi moldado. Já foi moldado e não foi de forma agressiva. Que bacana. Sabe? Não foi obrigado a entender aquilo ali. Foi te acompanhando. Obrigada em partes. Mas foi mais... Mulheres que estão nos assistindo, coloque esse pedaço aí para os seus maridos, namorados ouvirem. Sim, porque é importante. Eles são importantes. Sim. O apoio deles é importante. Só que eles precisam saber o que eles estão apoiando. Para quê? Para que tirar a foto do prato? Tem um porquê. Sim. Tem uma estratégia por trás. Por que me mostrar? Por que mostrar os meus exageros com as compras? Porque, né, a gente tem esse bloco lá dele. Porque conecta, porque as mulheres vão rir, porque as mulheres vão gostar, porque as mulheres também têm maridos que compram, que exageram quando você... E flexibiliza, né? Você não fica mecânica. Não, isso me torna única, autêntica. Você e você consegue sustentar isso. E sustentar isso também é um dos maiores desafios, sabe? Sustentar as bandeiras que você levanta. Se eu levanto uma bandeira de que tudo começa em nós, isso precisa começar aqui. Eu preciso viver aquilo que eu prego. Porque o que tem muito por aí no digital, infelizmente, é pessoas pregando coisas e não vivendo. Sim. E aí isso acaba com a gente, que faz um serviço legal, um serviço sério e que realmente vive aquilo que está pregando. Sim. Então, é por isso que eu bato muito na tecla com as minhas alunas. Sejam autênticas, se permitam ser quem você é. Não crie um personagem, porque manter um personagem é muito difícil. Não consegue. A gente fala muito isso em terapia, que o paciente, quando ele chega, se ele mente, ele não mente para nós. Ele mente para ele mesmo. Porque a terapia não vai surtir efeito algum. Vai chegar um momento que não dá conta de sustentar aquilo. Não é sustentável. Não é. Então, ele está prejudicando, perdendo tempo e dinheiro e prejudicando ele mesmo. E na vida do digital, no seu trabalho, é assim. Se a gente fingir ser algo que não é, vai ser insustentável. Não foi sustentável para mim. Ser aquela menininha meiga que fala devagar, que usava as roupinhas floridas. Quando que paramos quando que você se viu assim, não sou eu vou... Foi rápido, não demorou. Porque eu via que as pessoas não estavam me vendo. Eu percebia que estava sendo um teatro. Estava sendo muito diferente, muito oposto do que eu era. Então, eu fui me permitindo. Entendi. Aos poucos. Não foi assim uma virada. Hoje agora eu vou ser eu. Foi aos poucos, eu fui me permitindo, fui tendo estratégias, fui me libertando, fui saindo da caixa. E hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de ser quem eu sou. Teve uma aluna minha que falou assim: Ludmila, no dia que você estava gravando e passou um mosquito na sua frente, você falou: cacete, sai, mosquito. Eu falei: gente, ela é ela. Ela é ele. Eu falei: pois é isso que as pessoas esperam de nós. Ninguém vai se conectar com um robozinho, com uma mulher ali quietinha, bonitinha, que fala tudo certo, não. Tá sempre posturada. A não ser que você seja assim. Pessoas se conectam com pessoas. Então, quanto mais você for você da melhor forma, sim, mais as pessoas vão se conectar. E aí, depois que se conecta, compra. Então, existe um processo. As pessoas precisam ser autênticas para se conectarem, e quanto mais se conectar, mais você vai vender. E os seus elementos únicos é ser você. Sim. Ser quem você é. Você, como psicóloga, é completamente diferente, mesmo a gente tendo a mesma abordagem, diferente da Ludmila, psicóloga. Sim. E quem se conectar com a Ludmila não vai se conectar com a Iris, e quem se conectar com você não vai se conectar comigo. Mas demanda tem para todas. Eu concordo. Eu falo, o mercado é gigantesco. Gigantesco. E para tudo, gente. Para tudo. Você tem que saber ali qual é o seu diferencial. Levar, né? E quando você traz, eu me conecto com as pessoas, aquilo também vai me amadurecendo e vai me moldando ainda mais de aprimorar e de levar. Peraí, alguém compra eu ensinar o que eu ensino aqui. Alguém compra minha terapia, alguém compra eu ensinar uma técnica de respiração diafragmática. Mas eu aí que ensinar tá. o que é um pensamento negativo. Ninguém compra terapia. As pessoas compram a transformação que a terapia leva. Então, ficar ali falando, eu vendo terapia, eu sou psicóloga, agenda aberta, não vai te fazer vender. Mas quando você fala dos benefícios, o ponto B que eu costumo explicar para as minhas alunas, o ponto B é onde o seu cliente vai chegar
quando ele comprar de você? O que ele vai ter? Qual é o benefício? Como vai ficar a vida dele sem os problemas emocionais que ele tem hoje? Isso vende. Agora, enquanto você ficar ali, eu vendo terapia, sou psicóloga, agenda aberta... Se iguala a tudo que já tem. Fica igual uma folha de jornal. E jornal que as pessoas fazem? Ignora. Exatamente. Panfleto, o que as pessoas fazem? Ignoram. Nem lê. Nem lê. Então, existem estratégias, técnicas muito específicas que a gente precisa, de fato, investir para aprender. Eu falei para uma aluna hoje, que é como se fosse... Eu falei assim para ela, olha, pensa numa roda gigante. Você aprende, você adapta, você executa e você erra. Você aprende, você adapta, você executa e você erra. Então, primeiro você vai aprender a estar ali. Esse é o ciclo de manutenção que eu quero, que eu gosto. Exatamente. Então, você aprende a como estar, o que fazer. Aí você vai adaptar para a sua realidade. Sim. E você vai executar. Quando você executar, você vai perceber onde que você pode melhorar, onde que teve pontas soltas. E você vai aprender de novo. Adaptar, executar e errar. Só que as pessoas não têm mentalidade para entender que elas erram. Elas não aceitam o erro, elas não querem errar. E aí, que separa a mulher empreendedora de sucesso é que não obteve sucesso. Ela parou no erro. Não... O erro, as pessoas têm que entender que é só um processo. Sim. E a gente precisa errar. Porque se a gente não errar, a gente não aprende. E eu falei para minha aluna hoje, falei, olha, no meu melhor lançamento que eu tive até hoje, teve erros. Eu tenho que olhar, encarar esses erros para o meu próximo lançamento eu não errar de novo. Eu vou ter outros erros. Exatamente. Mas a minha mentalidade precisa estar preparada para saber que eu erro. Sim. E tá tudo bem. Eu vou corrigir esse erro. Vou aprender com aquilo ali. Vou aprender Seria com uma ele. vida muito chata se não existisse erro algum. Se tudo fosse perfeito. Mas as pessoas não querem. Não querem. E eles... As pessoas querem perfeição o tempo todo. E tudo pronto. Sim. Eu quero tudo pronto, muito fácil. E não é assim. Porque na primeira dificuldade é o que você falou, desiste. Isso não é pra mim. Para vencer no digital, precisa entender isso. Você vai aprender, você vai adaptar, você vai executar e você vai errar naturalmente. E a partir do erro, o erro é só um degrau. Os grandes players do mercado erram. Sim. Todos erram. A gente precisa aprender a ser humilde. A se acolher, né? Ser humilde, a se acolher. Peraí, isso aqui não foi legal, isso aqui deu errado. Vou recalcular a rota e vou fazer de novo. Sim. Isso faz ter sucesso. Sim. Isso faz ter a mentalidade preparada para os dias difíceis, para os erros. Vai fortalecendo, né? A gente vai se fortalecendo. Eu erro, mas isso não... Eu falo isso não me define. Exatamente. Eu falo, uma situação ruim não significa uma vida inteira ruim. Então, você não é lançamento ruim não quer dizer que você é um fracasso. Isso. E que todos vão ser ruins. E isso limita, às vezes, a gente ali de não ir desafiando. É o que vai te aproximando das frustrações. Vai te trazendo, né? Nem aproximando, né? E aí você começa a se comparar. Mas se fosse uma outra pessoa falando, às vezes, eu fortaleceria ela. Não, tá tudo bem, você errou, vai firme, vai dar certo no próximo. Faz ali uma listinha do que você errou para não cometer. E com a gente. Mas é isso, o outro a gente acolhe. Nós mesmos, a gente se apedreja, a gente se crucifica. Se julga o tempo inteiro. Então, posicionamento é mentalidade. O tempo todo. Mentalidade para saber que vai ser julgada, que o seu conteúdo não é para todo mundo, não vai agradar todo mundo e tá tudo certo. As suas vendas ali não é para todo mundo, porque se você quer vender para todo mundo, você não vende para ninguém. Sim. A sua conexão em algum momento vai falhar. Então, vai ter dificuldades, vai ter erros, mas você precisa aprender a recalcular a rota. Sim. Isso também é um dos desafios. E sabe? acredito que isso venha de uma forma frequente, né, Ludinha? Sim, é o que você falou. É difícil todo dia. Todo dia é difícil. Todo dia é difícil. Porque tem dia que você não quer. Tem dia que você não quer trabalhar. Tem dia que você quer ficar em casa, na caixinha do nada. Tem dia que você quer ficar só com seus filhos. Mas você tem compromisso com pessoas, seja no CLT, seja na sua própria empresa. Mas eu bato muito nessa tecla. Quer ser grande? Paga o preço. Exatamente. Não vai vir de graça, não é fácil. Outra coisa que eu falo para as minhas alunas. Vocês estão me vendo no palco, mas antes do palco tem lágrimas. Sim. Palco te traz. É muito bom. É gostoso esse reconhecimento.
mas o que antecede é lágrima. Eu falo que isso a gente tem que trabalhar muito a questão de comparação. Te ver lá é muito bonito. Porque lá é o on, mas e o off. Exatamente. Então, eu tento muito ser autêntica ao ponto de mostrar também as minhas dificuldades, as minhas fragilidades, a minha humanidade. Ontem eu falei sobre isso. De que eu preciso o tempo todo, que eu estava passando por um dia mal e que eu preciso o tempo todo trazer para minha memória aquilo que me dá esperança para eu não desistir. Então é difícil para todo mundo. Sim, é difícil para quem está começando, é difícil para quem está ganhando milhões, é difícil para quem está já num caminho árduo. Fácil não é. Não. O processo não é fácil, porque amadurecer não é fácil. Você tem que abdicar, você tem que abrir mão de muitas coisas. Mas sabe o que é difícil mesmo? É ficar lá no CLT ganhando R$3.000. Exatamente. É ficar pegando 40 horas da sua semana e se prendendo e não tendo liberdade. Isso é mais dolorido. Porque aí isso é mais esquece difícil. Do longo prazo. O que está difícil agora é o que eu quero usufruir longo prazo. Não que eu preciso de só viver para trabalhar e usufruir depois. Não, é equilíbrio. Mas daqui a 40 anos que a gente não vai... Eu não vou aposentar, eu acredito. Você também não. Então, o que eu estou construindo para mim a longo prazo para eu ter um conforto maior? O que eu quero? E até a curto prazo também. Sim. Porque se você presta serviço, né? Por exemplo, a gente está falando de CLT, você não tem a liberdade de viajar, você não tem a liberdade de fazer escolhas, de trabalhar da forma que você acha que é correto, você vai trabalhar pelo que o outro... Nem de fazer uma atividade física na hora que você quer. Pois bem. Você não tem. E o digital hoje, ele expande o seu negócio, que faz você faturar coisas que... Eu já fiz uma conta em um lançamento... deixa eu tentar lembrar. Para eu faturar o que eu tinha faturado naquele lançamento, eu ia precisar trabalhar 14 anos no CLT. Nossa. Você tem noção disso? Não, 14 anos. Nem 14 se você tivesse anos. começado a atender quando você recém formou. 14 anos. Faltaria ainda mais 4 anos. Então, vale a pena hoje eu ter a liberdade de trabalhar com digital na minha casa. Eu faço os meus horários. No dia que eu estou muito de perrengue, hoje eu não quero atender e eu não vou atender. Ponto final. Hoje eu estou com dor de cabeça, não estou legal, não vou dar aula. Não vou dar aula. Uhum. Eu vou passear, vou tirar 15 dias de férias. Eu vou tirar 15 dias de férias. Então, essa liberdade geográfica, essa liberdade de tempo, essa estabilidade financeira que o digital me trouxe e traz para as minhas alunas, o CLT não vai proporcionar para elas. De jeito nenhum. Eu falo isso com muita segurança porque eu estive lá durante 5 anos. Então, você imagina só, em 2 anos, você faturar o que lá no CLT você ia precisar trabalhar 14. Isso dá um choque na mente. Sim. Uma loucura. Eu falei, meu Deus. Como assim? Como assim? Graças a Deus que eu saí. Mas isso tudo é mente, mentalidade, maturidade. Porque talvez estar lá seja aparentemente ou momentaneamente mais fácil, mais confortável. Mas para eu ser quem eu quero ser e cumprir o meu propósito de abençoar tantas mulheres, lá não é o meu lugar. Então, eu vou ter que sair da caixa e pagar o preço. E tolerar o desconforto. Exatamente. E aí vem as nossas prioridades. E eu falo muito no meu ciclo que a gente está numa fase de trabalhar muito, porque não de viver só para o trabalho. Porque a gente tem metabolismo, mente e tempo, assim, disposição, né? Nem tempo para isso. Então, algumas coisas vai doer. Por exemplo, às vezes, eu vi até pelo meu irmão, ele abriu um laboratório. E aí, no final de ano, todo mundo viajou para a praia. E ele ficou meio mexido. Aí, um dos colegas dele questionou assim, quantos réveillons você já passou na praia? Ele falou, uns 5. Quantos que você já teve um laboratório? Ele é o primeiro. Então, a gente precisa de focar aqui. E abdicar disso. Momento, não que né? ele não vai poder nunca ir na praia, mas qual é a prioridade? E eu trago isso para mim, qual é a minha prioridade hoje? Eu quero usufruir a curto e longo prazo, mas é o que você falou, eu também, se eu quero isso, se eu sonho... E não tem nada eu tenho que mais pagar o preço. gostoso do que você ser o seu próprio chefe. Exatamente. Gente, isso é gostoso demais. Ai, que delícia. Sim, fazer os seus horários e desfrutar disso sem culpa. Sem Sim. parecer que você não está fazendo nada. Sim. E você está fazendo muito, mas o seu muito que é merecedor, é o seu valor, te traz Você qualidade pode. de vida.
Você pode fazer É sobre isso. entender qual é o nosso merecimento. Do que eu sou capaz, o que eu mereço e o que é prosperidade na minha vida. O que é uma vida com abundância, né? Porque para você, talvez, uma vida com abundância tem X características e para mim tem outra e tá tudo bem, mas vamos atrás dessa vida com abundância. Exatamente. Ludmila, o que você deixa de recado para as nossas mulheres ouvintes que querem empreender ou então querem sair de um cargo CLT ou querem sair daquela zona de conforto que está super desconfortável para elas? O que você leva? Eu acho que eu acredito, né, que uma das principais características que essa mulher precisa desenvolver não é ter, desenvolver mesmo, de fato, é coragem para ser grande. Porque todo mundo quer, mas nem todo mundo quer fazer para ser. Então é fazer o investimento certo, estar com pessoas certas. Ninguém cresce sozinha. Sim. Você não pode se negligenciar. O seu trabalho precisa de você bem. O seu filho precisa de você bem. O seu marido precisa de você bem. Então é coragem. Coragem para levantar as suas bandeiras e ir atrás daquilo que você quer. Nasceu para ser grande? Vamos lá, mulher. Tem espaço demais para todas nós. Exatamente. Mas tolere o desconforto por você, pela sua casa, pela sua família. Sim. Não há definição de propósito sem definição de valores, né? Sim. Então não dá para negligenciar a escolha de ser grande. Exatamente. Gente, assim, eu falo que a cada podcast eu sinto como uma aula, porque eu aprendo muito, muito mesmo, e eu fico muito honrada de poder ouvir, porque são vários feedbacks depois que eu consigo levar para o meu dia a dia, e isso é grandioso para cada uma que vem aqui, por isso que eu falo, sim, eu gosto de trazer mulheres que agregam. E todas nós podemos agregar a partir do momento que a gente queira e busque essa coragem, né, Ludmila? Eu te espero aqui novamente. Foi muito bom te receber, muito bom mesmo. O nosso bate-papo aqui vai germinar por muito tempo aqui na minha mente e espero frutificar em outras demandas até fora do podcast. Vamos começar sábado que vem. Sim, sim. Mas foi uma honra te receber. Muito obrigada por trazer da sua história, saber que a gente tem pessoas tão próximas que têm uma história tão legal de ser acompanhada, de que você já esteve em um lado, não vou dizer ruim, mas você já viveu tudo o que todas nós já vivemos e tem a visão de crescer. E a gente ter exemplos de onde buscar isso. Muito obrigada mesmo. Eu espero te receber aqui de novo, Ludmila, para lançar um outro evento grandioso. Amém! E é isso, viu? Foi uma honra mesmo. Foi para mim também um prazer estar aqui. E um último recado para essas mulheres. Eu queria que elas entendessem que as mulheres não fracassam. Elas desistem. Sim. Então, se você quer algo maior, não desista. Persista. Construa o seu caminho alinhado ali. Alinhe o seu propósito com os seus valores. É o mais importante. Tudo começa em nós. Vou finalizar com a sua frase. Muito obrigada. É isso, pessoal.